Dia, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Mais um domingo nós estamos na presença do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje eu queria refletir com os amados irmãos, já que nós estamos no primeiro domingo do Natal e também estamos no último domingo do ano de 2020. Estamos adentrando também na última semana de 2020 e nossos corações, as nossas expectativas são muitas, melhor dizendo, para o ano de 2021. Como é de conhecimento de todos, estamos vivendo um período de pandemia, de isolamento social. Hoje voltamos ao isolamento novamente na nossa igreja, não teremos mais o culto presencial até as autoridades estarem definindo as regras novamente para voltarmos para a presença do Senhor no culto com todos os irmãos. A questão da vacina, se toma ou não toma, todos esses quesitos. Mas nós refletimos e vimos que foi um ano de luta, de dificuldade, mas até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos trago debaixo da sua guarida. Palavra do Senhor que eu quero hoje compartilhar com os amados irmãos nessa abertura de Escola Bíblica Dominical, nesse 27 de dezembro de 2021, encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Que a nossa esperança, que a nossa força, que a nossa energia, que o nosso olhar desse 2020, já voltando, ou melhor, já vislumbrando o ano de 2021, que esteja nesse Deus e no nosso Senhor Jesus, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus poderoso, é eterno e é o príncipe da paz. Sabemos que muitas das nossas famílias, por conta dessa doença, dessa pandemia, perdemos entes queridos. Eu sei da dificuldade de muitos de nós. Eu também perdi entes queridos neste ano por conta da Covid. É um momento de tristeza, talvez, mas um momento de reflexão e de esperança. Quando eu digo momento de tristeza, é um momento de estarmos refletindo com sinceridade a nossa vida, repensarmos os nossos conceitos e nos voltarmos cada dia mais para Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando hoje nesse estudo que nós vamos ter da Escola Bíblica Dominical e vamos aprender um pouco mais da questão do culto, da ordem do culto, aprendermos a respeito do que é servir a Deus, de que forma nós, presbiterianos, encaramos, ou as igrejas reformadas encaram essa ordem de culto, de que maneira devem estar se portando quando estamos na casa de Deus. Porque Deus quer que nós estejamos olhando, vislumbrando Ele. Que nós estejamos na sua casa, mais bela que seja, mais que tenha lindas canções, cantores, corais. O Senhor quer o coração de cada um de nós. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, dando continuidade, tivemos agora a abertura e dando continuidade ao nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, queremos falar a respeito um pouco do espaço litúrgico, da linguagem, dos símbolos, né? Nossas igrejas, elas são muito simbólicas, elas possuem símbolos. Por quê? Porque o símbolo faz nós termos uma reflexão. O espaço em que se reúne os adoradores de Deus, que nós denominamos igreja,
é importante, muito importante por conta da comunhão, de participarmos da comunhão. Ser cristão é fazer parte, é ser comum, é estar em comunhão, é estar junto. Mesmo nesse momento que, como nós acabamos de dizermos, estamos de forma virtual, não podemos estar presentes juntos uns com os outros, mas é importante a união. Eu creio que talvez nós não estejamos juntos nesses últimos tempos fisicamente, mas nós estamos mais unidos do que quando nós estávamos presencial. É engraçado, é dificultoso dizer isso, mas é uma verdade. Hoje nós temos grupos de oração. Nós temos grupos de oração de homens, de mulheres. Nós estamos ativando, reativando o grupo de jovens da nossa igreja. Nós estamos trabalhando mesmo de forma virtual. Nós estamos tendo comunhão com o corpo de Deus, tendo comunhão com o corpo de Cristo. Queria falarmos a respeito dessa importância de estarmos na casa de Deus. Há diversos elementos que compõem a casa de Deus. E nele que a igreja se reúne regularmente para adorar a Deus, ouvir a resposta à palavra lida e pregada, bem como participar da ceia do Senhor, do batismo, a maneira como organizamos esse espaço de tanto pode favorecer ou prejudicar a compreensão do culto prestado a Deus. É por isso sua configuração deve acontecer e há preocupações bíblicas e teológicas. Devemos nos lembrar também que não é um determinado espaço que identifica o verdadeiro culto cristão, mas o local onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, em nome de Jesus Cristo, ali estarei, segundo o mestre, diz isso para nosso Senhor Jesus. Assim, o espaço litúrgico deve ajudar a congregação a expressar a sua união com Jesus Cristo e com todos os cristãos. Facilitar o desempenho do sacerdócio de todos os crentes através da liturgia, que é literalmente o serviço do povo, como nós vimos há algum tempo atrás, quando nós demos início às aulas sobre liturgia. É o serviço do povo, de todo o povo de Deus. Levar a igreja a perceber que o culto público a Deus vem ao nosso encontro, como comunidade, unidade em Cristo e não como indivíduos. É um núcleo, amados irmãos, em um único espaço, 3 enfoques. O espaço litúrgico onde se reúne a igreja deve enfocar os 3 indispensáveis atos do culto cristão: a leitura e exposição das Escrituras, o batizar com água em nome do Deus Trino, o compartilhar do pão, o compartilhar da ceia, o compartilhar do cálice da nova aliança. Esses 3 são visíveis através do propósito da fonte batismal, da mesa do Senhor, e nenhum deles deve ser sobressalente um ao outro. O púlpito simboliza o anúncio da palavra de Deus sobre a vida da igreja. Sobre ele estará a Bíblia, uma Bíblia grande em que seja vista pela congregação. Sua função exclusiva se prende à liturgia e à exposição das Sagradas Escrituras. A sua localização deve ser visível apenas um pouco, um nível um pouco acima da igreja, da estrutura da igreja, da congregação, e próxima dela. Ao lado esquerdo do povo, da mesa do Senhor, na tradição reformada, a proclamação da palavra, a celebração dos sacramentos deve ser equilibrada e se contemplar como meios de graça. Tal compreensão
impedirá que se destaque os elementos um sobre o outro. Para outras leituras das Escrituras que não a da pregação ou do pregador, deve ser um átrio, uma estante do lado direito do povo, como a Bíblia aberta que deve ficar sobre a mesa. Amados irmãos, nós estamos querendo dizer aqui, seguindo um pouco do rito, da liturgia, a disposição da mesa, do púlpito e da pia batismal. Em algumas igrejas contém essa pia batismal, igrejas mais antigas reformadas, principalmente do século XIX e até meados do século XX, tinha algumas igrejas, na sua construção havia a pia batismal. Mas o que nós entendemos como cristãos, que a mesa representa a comunhão com o pão, com o Cristo, com a nova aliança. O púlpito, um pouco acima do povo, é para que ali o povo olhe e enxergue a expressão da proclamação da palavra de Deus, onde que nós temos a visão que a palavra de Deus está. É uma tradição que ele esteja do lado esquerdo da mesa, para que todos estejam numa mesma sintonia, nenhum sobressair ao outro. A fonte batismal está ligada ao importante ato pelo qual o fiel ingressa na comunidade cristã. Passar pelo ato do batismo é estar unido a Cristo e uma nova vida. Essa fonte, muitas vezes chamada de pia batismal, deve estar sobre uma coluna localizada em lugar de fácil acesso, com tamanho amplo, em uma abertura que facilite o ato do batismo. Deve conter uma quantidade generosa de água e estar fixada no piso, e não sobre a mesa, sendo visível à congregação. Uma tigela não comunica a importância destas ordenanças e do seu profundo significado para a fé e o crescimento da igreja. Sua localização deve, ou melhor, pode variar. Colocada na entrada do recinto do culto, ela constitui uma contínua lembrança de que é pelo batismo que somos admitidos à Igreja de Jesus Cristo. No centro da congregação, ela enfatiza a centralidade do batismo no culto e na vida comum dos cristãos. Próximo da mesa, ela atesta o relacionamento entre a ceia e batismo. Em geral, posicionada junto ao púlpito, ela torna evidente do elo entre a palavra da promessa e o batismo. Nós estamos falando e batizando, estudando pelo Manual de Culto da Igreja Presbiteriana Independente. Ele fala a respeito de termos a pia batismal. É o mundo ideal para as igrejas, mas não é o mundo real. Mas seria muito interessante nós termos esta visão, como nós vimos, concordamos em partes, de ser colocada o batismo, estar sempre fazendo parte da igreja, lembrança da igreja. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor simboliza, semana após semana, a presença do Cristo ressurreto no meio do seu povo. Mesa e púlpito e fonte deve ter um destaque, ou melhor, deve ter destaque no espaço litúrgico. Devem acontecer, deve estar presente no espaço litúrgico. Tem que fazer parte do espaço litúrgico. Seu lugar deve ser claramente visível à congregação e de fácil acesso. Símbolo por excelência da família cristã, reunido e apoiado através da mesa que comungamos por ela.
Delas são servidos o pão e o vinho, que reforça o senso e a comunhão dos irmãos entre si. Objetos não relacionados com os elementos da Eucaristia não devem ter lugar à mesa da comunhão, que permaneça vazia se a ceia não for celebrada. Os três elementos principais do espaço litúrgico nos fazem lembrar da fé e que nos alimenta continuamente com a sua palavra, na leitura, na pregação e nos sacramentos. Tais elementos estão firmados na ação litúrgica, que se fundamentam em uma teologia bíblica sólida, que representa uma comunidade com a tradição histórica da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde os seus primórdios. Queremos entrar agora e falar de um outro assunto muito interessante que faz parte da nossa liturgia, e é a questão das vestes. Virou tradição o pastor no Brasil, na América do Sul principalmente, andar de terno e gravata. Mas o vestuário que faz parte da Igreja Reformada, do presbiterianismo em si, deveria ser a gola clerical, a toga, estola. O vestuário faz parte da pessoa, pode identificá-la e é um meio de comunicação. O que o pastor usa para celebrar o culto sempre comunica algo, desejável ou não. Como as cores e os outros elementos do culto, as vestes podem ser tratadas como aquilo que é permissível no culto, atendendo à liberdade que temos em Cristo. Sua legitimidade se sustenta desde que a igreja se mantém fiel, o que é essencial na ordem litúrgica. Pouca coisa temos no Novo Testamento sobre vestes, mas em Apocalipse 1, 13, 3, 4, 4, 4, 7, 9, 1 Coríntios 11, 6, sobre as vestes litúrgicas. E na igreja primitiva, elas não eram usadas pelos ministros. Durante os primeiros 4 séculos da igreja, o clero se vestia de modo diferente dos leigos, embora as melhores roupas sempre fossem escolhidas para o momento de adoração. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano e introduziram a calça comprida no vestuário masculino, o clero resistiu à mudança, continuando a usar a toga branca, o manto e uma estola, emblema do cargo público que uma pessoa exercia. Com o transcorrer dos séculos, esse simples traje romano adquiriu um caráter nitidamente eclesiástico, tornando-se cada vez mais elaborado durante a Idade Média. Os reformadores calvinistas destacaram na vestimenta da missa romana com suas conotações teológicas que distraíram a atenção dos fiéis. Preferiam uma simples toga preta, acadêmica, semelhante dos professores e autoridades que distinguia dos outros clérigos. Né? Este traje evoluiu para uma toga, peculiarmente hoje conhecida como toga reformada ou genebriana, com longas mangas prolongadas, pregadas com faixas na toga. No século XIX houve uma reação pietista contra o uso pelos pastores. Para muitos ainda hoje elas são algo estranho, recordações desagradáveis, preferindo as vestes civis. Existe também a estola, que é o símbolo de ordenação por aqueles que são ordenados a ministro do sacramento da palavra. Embora o seu sentido original esteja ligado
ao poder e à autoridade secular da igreja, e ela simboliza o jugo de Cristo, para ser servido, mas para servir. Ela pode variar de acordo com as diversas estações do ano litúrgico. Ela pode variar a cor, como nós vimos na aula anterior com o reverendo Carlos Alberto. Entre outras vestimentas litúrgicas alternativa, podemos usar a toga ou túnica branca, alva, ao invés de preta. Preferia para... A questão da roupa litúrgica não é para chamar atenção para o pastor, pelo contrário, não é nem para ser uma distração, mas ela é mais para diferenciar o pastor do púlpito. Amados, o que nós estamos querendo dizer aqui hoje, nesta manhã, é uma coisa simples. O culto cristão reformado, ele tem algumas colocações. Ou seja, ele tem uma linguagem. Ele tem o espaço litúrgico, a igreja é o nosso espaço litúrgico. Ela tem que ter uma composição que leve, nos remete a uma reflexão e nos leve a refletir, a cultuar a Deus. Então, o que nós queremos nesta manhã falarmos a respeito desse espaço litúrgico, o púlpito, que simboliza a proclamação, o querer de Deus através da sua palavra. A fonte batismal, o batismo, significa a entrada da vida cristã, mesmo quando é criança. Os pais têm a responsabilidade, junto com a igreja, de levar aquela criança à sua pública profissão de fé, ao seu crescimento espiritual, a manter aquela criança na educação para aprender a palavra de Deus. A mesa do Senhor é a mesa da comunhão da nova aliança. Nos faz representar, ou melhor, reviver a presença do Senhor a cada momento que nós fazemos parte desta mesa. Por último, as vestes, ela não tem uma importância tremenda, mas queremos mostrar aqui também nesta aula, porque os nossos pastores, eles têm as suas vestes eclesiásticas, suas togas, suas estolas ou túnicas, para diferenciar, para dar um ar mais de seriedade, como a gola clerical, que vulgarmente e erroneamente conhecida como colarinho de padre, né? Que não é de padre. A gola clerical foi criada, inclusive, por um calvinista, para ter um destaque, um enfoque diferente. E no final dos anos 60, com o Concílio Vaticano II, em Roma, foi um concílio ecumênico, e a igreja romana adotou esse tipo de vestimenta reformado para os seus clérigos. E hoje é muito mais conhecida pelos clérigos romanos, o uso pelos clérigos romanos como pelos pastores protestantes reformados. Mas queremos concluir aqui que tudo isso serve para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Os elementos, formato, tudo tem uma didática com a palavra de Deus. É para o ensino, para o aprendizado da palavra de Deus. Os amados irmãos, espero que os amados irmãos tiveram uma boa aula, uma boa explicação, dúvidas, entre em contato comigo. Estou à disposição de todos. Um excelente e abençoado domingo. Amados irmãos, nós acabamos de ter uma aula, acabamos de concluir mais um ciclo dos nossos estudos. Para o ano que vem nós estamos, eu e o reverendo Carlos, pensando o que nós vamos trabalhar com os irmãos na igreja de forma remota, até poder estar de forma presencial novamente. Então, quero deixar uma oração para todos os irmãos e que o Senhor venha estar nos abençoando. Deus eterno, Pai de amor e misericórdia, somos gratos por mais um ano de vida,
de todos os nossos irmãos, aqueles que completaram mais um ano de vida esta semana, os que vão completar mais um ano de vida. Venha abençoar os nossos familiares, aqueles irmãos que estão entristecidos com as perdas que tiveram dos seus entes queridos, que o Senhor venha trabalhar o coração de cada um de nós, venha estar dando força e esperança, Pai. Venha estar abençoando o próximo ano que está às portas, que todos nós possamos, ó Pai, vivenciarmos a Tua palavra e vivenciarmos a Ti, Pai, a cada dia em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Que todos os amados irmãos tenham um restante de domingo de descanso bom, tranquilo, uma excelente e abençoada semana e um ano novo de muita esperança e de muita bênção. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.